bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual região do Brasil possui a maior produção de grãos. A resposta correta é a letra D, sul do Brasil, com 50,2% de toda a produção nacional. O tema do nosso programa de hoje é agricultura sustentável. A adubação verde consiste em cultivar plantas que depois serão fragmentadas e decompostas, uma maneira orgânica de fertilização do solo. Em entrevista ao nosso programa, o engenheiro agrônomo Jorge Potashev Júnior nos fala sobre a importância desta prática para a agricultura sustentável. Jorge, o conceito de hoje sobre adubação verde é o mesmo de alguns anos atrás, quando estávamos sentados nos bancos da Escola de Agronomia Luiz de Queiroz? Olha, Tânia, é o mesmo conceito, é a mesma coisa, inclusive eu não diria só na época dos bancos escolares, mas antes disso. Os egípcios já faziam ao longo do rio Nilo, já faziam a cultura do tremoço branco com o objetivo de azotagem, que nada mais é do que adubação nitrogenada para a cultura dos grãos em seguida. Adubação verde nada mais é do que rotação de cultura, simplesmente é uma tentativa de nós voltarmos, ou pelo menos a gente restabelecer aquele equilíbrio que existia em ambientes onde não houve a ação do homem. E quais as culturas hoje, que aqui no estado de São Paulo, mesmo em todo o Brasil, que mais utilizam a adubação verde e como que a utilizam? Hoje, no nosso caso, nós temos a cana como sendo a principal cultura econômica que faz a adubação verde. Aqui no estado de São Paulo se faz adubação verde muito no café. O café sempre foi uma cultura que utilizou a adubação verde. Todas as culturas, desde a fruticultura até as flores e hortaliças que são produzidas em ambiente de cultivo fechado, é possível você utilizar a adubação verde. Qual que é a vantagem maior, ou o que é que mais atrai o agricultor que opta pela adubação verde? Principalmente a redução de custo. Agora, depende muito da particularidade, tanto da cultura que ele tem e do momento que ele está passando. Nós temos, em cultivos protegidos, por exemplo, nós temos um problema sério de salinização do solo. Então, você pode utilizar determinadas plantas que elas têm a característica de absorver esses sais do solo, você corta a parte superior, a parte aérea, leva para fora da estufa e você tem o teu solo dessalinizado. Aveia, por exemplo? Aveia, milheto, que não são leguminosas, são gramíneas, mas são plantas que também podem ser utilizadas como adubos verdes. No caso de áreas onde você tem baixo teor de nitrogênio, que é um macronutriente, só que nós não conseguimos transformar esse nitrogênio em nutriente para a gente, e a maioria das plantas não. As leguminosas conseguem através dessa simbiose. Então elas são verdadeiras fábricas de nitrogênio. Nos próximos 50 anos, estima-se que a população mundial vai crescer em torno de 3 bilhões de pessoas. Quais são os caminhos para enfrentar este desafio de alimentar 3 bilhões de pessoas a mais no planeta Terra? Então nós vamos ter que aumentar a produtividade das áreas já existentes. O milho hoje, geneticamente, tem uma caixa de produção, a gente fala caixa, capacidade de produção, mas tem uma caixa de produção para 18 toneladas por hectare. E qual é a nossa média? 3. Então, veja bem, em 1 hectare, você pode produzir 6 vezes mais. Fazendo o quê? Simplesmente dando condições do solo, sem exauri-lo, de produzir isso tudo. Não precisa chegar a 18 da caixa dele, mas chegando a 12 toneladas, que um monte de gente já faz, que já chega a esse número, se torna muito fácil. É aumentar a produtividade das áreas, aumentar a capacidade de produção dessas áreas. Nós temos um exemplo em Santa Catarina, que a região, toda vez que sai um prêmio de produtividade, sai para aquela região. São áreas pequenas, onde vamos dizer assim, o produtor ele está na área todo dia,
ele consegue rodar, ver todos os pezinhos de milho dele, né? E o que ele faz? Ele pega esse grão e vai alimentar a ave e vai alimentar o porco. Os dejetos desses dois animais voltam para a área, devolve à agricultura, ao solo. Então ele forma uma cadeia, ele forma um ciclo. Instrumentos como plantio direto, adubação verde, controle biológico podem ser intensificados, estimulados. Hoje, eu acho que para a gente atingir esse alvo, nós precisamos de técnicos e não técnicos vendedores. Nós precisamos de técnicos que utilizem a técnica e que briguem pela utilização da técnica. E não simplesmente técnicos que vendem produto. Nós temos que mudar essa ideia de praga. Praga não é uma coisa prejudicial. Ela existe, ela faz parte da cadeia alimentar. Ela não pode consumir o nosso alimento. E aí é o que é o grande problema, onde ela se torna realmente uma praga. Mas o inseto que vai se tornar uma praga, ele faz parte da cadeia alimentar. Então, ele é bem-vindo também. Jorge, hoje, sementes, como o caso da adubação verde, não pagam ICMS. Essa vantagem tributária é suficiente ou falta ainda alguma coisa para realmente dar um grande estímulo ao desenvolvimento, à implementação desta forma sustentável de produzir? Eu acredito que sim. Não há necessidade mais, tributariamente falando, de ter algum incentivo. Mas o que nós precisamos é divulgar mais e fazer com que realmente as pessoas façam adubação verde. Jorge, para encerrar, quais são as perspectivas, na sua opinião, da produção de sementes para adubação verde, considerando as perspectivas que o Brasil tem de se transformar numa plataforma mundial de exportação de biocombustíveis, não só de etanol, mas de biodiesel? Olha, eu vejo com muito bons olhos essa parte de utilização da adubação verde e o crescimento desse mercado na área de biocombustíveis. Por quê? Porque as culturas que a gente vem utilizando como fonte de, a principal delas, que é o etanol, né, a gente tem, a cana já o faz. Dendê. A cultura do dendê, tal como a seringueira, ela já é uma cultura que só é implantada com adubação verde. Soja, soja agora que é um outro grande cliente nosso no Mato Grosso, não pela manter a capacidade de produção da soja, mas mais para controlar nematóides que estão aparecendo barbaramente na lavoura de soja. Então eles fazem o uso no pré-plantio da soja, eles fazem o uso de uma das leguminosas que tem uma característica de evitar a perpetuação da população de nematóides. Então, nós, como eu falei no início, nós podemos fazer adubação verde até nos vasinhos de nossa casa. É só ter a paciência, a pachorra de semear, cortar e seguir para frente. Para que o Brasil realmente se transforme numa plataforma mundial de exportação, não só de grãos, mas de biocombustíveis, nós precisamos provar para os importadores que nós somos capazes de produzir de uma forma sustentável. E, com certeza, a adubação verde é um dos elementos para comprovar esta sustentabilidade. Quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço também a oportunidade de estar participando do programa e transmitir um pouquinho do que se sabe da adubação verde. Muito obrigado. Pedro, a adubação verde é realmente muito importante para a agricultura sustentável. Pois é, Tânia, o legal é que a gente pode fazer até nos vasos em casa. É, muito legal. E no próximo bloco, veja quais são as soluções para que a agricultura se torne sustentável. Olho vivo, consumidor. Opte por alimentos nacionais, especialmente da região do país em que você reside. Quanto maior a distância percorrida pelo produto para chegar ao supermercado, maior a emissão de carbono gerado pelo transporte.